As maiores mentiras criadas por um governo global na pandemia estão caindo por terra. E com elas, os aproveitadores partidários, que um dia sinalizaram que a Covid era uma bênção. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A maior crise sanitária do século XXI mudou o mundo politicamente. Todos sabem que a epidemia de Covid-19 começou na China. E ainda é um mistério como o país mais populoso do mundo não foi afetado como outros países. Além disso, a economia chinesa foi a única entre as grandes economias a apresentar crescimento em 2020, com um aumento de 2,3% no PIB. Em 2023, saiu o primeiro relatório da Agência dos Estados Unidos que afirmou que a Covid-19 surgiu de vazamento de laboratório chinês. Segundo o The Wall Street Journal, o Departamento de Energia norte-americano agora concorda com o FBI sobre a origem da doença. Bom, essa avaliação sofreu represálias, sendo classificada como de baixa confiança. Mas um subcomitê do Congresso concluiu na segunda-feira sua investigação de 2 anos sobre a pandemia e concluiu: é provável que a Covid-19 tenha surgido de um laboratório em Wuhan, na China. A investigação também concluiu que o distanciamento social e o uso de máscaras não eram apoiados por dados científicos. No caso das máscaras de pano, como afirmei, sua função nunca foi impedir a contaminação, mas sim reduzir a carga viral. A redução da carga viral é um fator crucial que pode determinar a gravidade da doença. E na maioria dos casos, a diferença entre vida e morte durante a pandemia estava na carga viral. Mas no contexto político, infelizmente, ela virou um instrumento de virtude. Reforçar que os vários coquetéis de medicamentos aplicados por vários médicos através de protocolos seguros tinham esse objetivo. O tratamento deveria ser aplicado nos primeiros 4 dias do sintoma para ver algum grau de eficiência. Mas tudo foi politizado na pandemia, a ponto de criar uma zona de perseguição a profissionais da saúde. Após anos de pesquisas, os medicamentos do kit Covid em 2024 apresentaram resultados positivos. Foi uma reviravolta. Enquanto outros que atacaram os tratamentos precoces foram parar na lata do lixo. Mas o cenário mais preocupante foi ver essa loucura toda sendo praticada em nome de uma virtude imaginária e em âmbito global. No caso do distanciamento social, durante depoimento às portas fechadas, o Dr. Anthony Fauci testemunhou que as diretrizes meio que simplesmente apareceram. Questionamentos básicos deveriam ter sido feitos na época. As pessoas em casa teriam comportamentos mais higiênicos do que no ambiente de trabalho, onde há mais rotina e disciplina? O isolamento social teria levado as pessoas a terem mais ou menos contatos sociais do que no seu ambiente de trabalho habitual? Será que a regra do isolamento social geraria resultados positivos ou negativos, dependendo das diferentes culturas e das tendências comportamentais de cada sociedade? Mas a verdade é que ninguém até agora se desculpou por estes erros. E milhões de pessoas foram afetadas neste que foi o primeiro experimento de um governo global. A economia a gente vê depois, diziam eles. Mas o depois chegou e hoje muitos sentem na pele a perda de poder de compra que foi o resultado desta brincadeira de falsas virtudes. Nessa época, diziam como era bom ter um presidente, se referindo às ações intervencionistas de Fernandes na Argentina. Essas ações
destruíram o país mais rico da América Latina. Mesmo com um dos mais severos lockdowns da América Latina, o resultado, em comparação com o Brasil, não gerou o benefício esperado. Na verdade, o único resultado foi negativo, e foi na economia. Um dos piores desempenhos entre os emergentes. E até hoje, há aqueles que buscam manipular a informação. O comunicador social Pedro Ronchi, com 134 mil seguidores, incluindo a Choquei, recortou os dados do dólar para criar uma narrativa. Este recorte de um ano foi para manipular a informação. Ele sabe a verdade e mente deliberadamente para defender a sua bandeira, ou quem sabe o seu bolso. Eu trouxe o gráfico de 5 anos, que revela a verdade. A taxa de inflação na Argentina ultrapassou 100% em 2023, sendo a primeira vez que isso ocorreu desde o fim da hiperinflação, em 1990. Na tentativa de escapar da inflação, os argentinos compraram dólar. E mesmo que eu traga os dados, há agentes na comunidade de notas do X que me chamou de bolsonarista milenista. Esse foi o argumento dele. Mas devo dizer que eu sou racional e sem nenhumista. Bom, e essa foi a realidade herdada por Milei. Lembrando que Javier Milei assumiu oficialmente a presidência da Argentina em 10 de dezembro de 2023. O site Poder 360 sempre busca trazer a realidade, e neste caso, ela mostra a inflação como ela é. Milei, em um ano, arrumou a casa com tanta eficiência que até os jornais progressistas estão se rendendo ao presidente argentino. O Estadão publicou editorial: o exemplo da Argentina. Enquanto Lula resiste em fazer um ajuste fiscal e a economia brasileira lida com as consequências dessa hesitação, Milei adota remédio amargo e recupera a confiança dos investidores. Até a Globo publicou: Milei dá lição de disciplina fiscal para o continente. A Argentina terá superávit pela primeira vez em 16 anos. A inflação está em queda e a popularidade dele se mantém. Milei postou o atual abismo entre a Argentina e o Brasil. Meus amigos, valorização da moeda. Olhe a moeda argentina e olhe para a moeda brasileira. E o Brasil, na área da moralidade, também não vai bem das pernas. O senador Rogério Marinho denunciou: anistiar a corruptos pode, padrão PT. Lula está avançando com o decreto que irá permitir que os acusados tentem reverter penalizações impostas a gestores durante a Operação Greenfield. A operação apurou fraudes nos fundos de pensão de empresas estatais. E claro que isso inclui membros do PT. E para piorar no janjômetro, podemos observar que a estrela do PT, Janja, gasta 4 mil por hora desde 2023. Nem eu ganho isso por mês. Inclusive, quero deixar aqui o Pix do canal para ser apoiado. A Veja publicou: Lula chega à metade do governo com os mais pobres sitiados pela inflação. Na matéria, foi apontado que a coisa ficou feia para a família de baixa renda. Já os mais ricos não sentiram tanto. No X, o sócio da Liberta Investimentos, Fernando Uric, afirmou: no futuro não tão distante, a Faria Lima vai perceber que fez a pior precificação de risco da história. Superestimaram o risco de um candidato, subestimaram o risco do outro. Oremos. A pandemia foi muito bom para os aproveitadores, e talvez seja por isso que Lula tenha dito que ainda bem que a natureza criou o coronavírus.
Agora é a hora de escolhermos o nosso caminho. Continuaremos a seguir a falsa moralidade que nos escravizou ou nos unimos para resgatar a verdadeira moralidade que perdemos ao longo da pandemia? Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.